Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Rodrigo Sevilha e esse é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar de uma passagem das Escrituras, o livro de João, Evangelho, né? João, capítulo 11, versos 25 a 26, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição. E a pergunta é, o que significa a expressão eu sou a ressurreição? Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Então nós vamos tratar, obviamente, de uma questão da teologia cristã e, obviamente, como vocês já me conhecem, o que eu vou falar provavelmente não tem muito a ver com a teologia religiosa tradicional, por razões que vocês já devem saber até melhor do que ninguém quais são, né? Mas vamos lá. Como já deixei claro em meus livros Monadofilia e A Coruscância, com a maior confiança na pureza e supremacia do amor divino, não foi difícil renegar dogmas religiosos como os de sacrifício de sangue, condenação ao inferno e eleição de uma minoria. No sentido deste último ponto, montei minha visão espiritual de mundo contando com um grandioso gesto de salvação da parte do nosso Deus. Algo que o glorifica mais do que o fracasso de uma salvação magra, conforme creem os que se veem como parte de uma seleta elite espiritual, aquele clube de mentirosos do farisaísmo da sinagoga de Satanás, os mesmos que pedem sangue, condenam ao inferno e etc. Então é interessante que aqui eu estou falando da tradição e dizendo assim, eu já estou me livrando de várias coisas que são da tradição, dizendo assim, não, isso aqui é do inferno. Condenar as pessoas para o inferno, dizer que Deus tem uma satisfação, né, em ver as pessoas no inferno sendo torturadas eternamente. Tem pessoas que creem nisso seriamente, acreditam nisso seriamente, né? E é espetacular que Deus seja amor na cabeça dessas pessoas e ao mesmo tempo tem que ter gente lá no inferno queimando para sempre, sendo torturada eternamente. Isso é maravilhoso, chega a ser maravilhoso que na psique humana essas coisas possam se combinar, né? E não é só isso, como eu falei aqui também, o sacrifício de sangue, aliás eu gravei um vídeo sobre isso recentemente, quem quiser ver vai lá ver. Eu falo de Caim e Abel, né? E a eleição de uma minoria, né? E essa questão da eleição da minoria, que poucos vão ser salvos, tem parte na escritura que parece subsidiar essa ideia de que poucos vão ser salvos, quando na verdade Deus está falando de um processo de salvação em que, dentro do cronograma, do programa, do design ideal de Deus, realmente poucas pessoas vão ser salvas por este programa, por esta programação. Isso sempre foi assim e sempre vai ser, tá? Neste mundo, pelo menos, né? Ou em outros mundos pode ser diferente, mas nesse aqui é assim. E isso não quer dizer que as outras pessoas não possam ser salvas com outras providências que Deus tenha para que elas sejam salvas. Então, o pessoal que costuma achar que só um pouquinho de gente vai ser salvo e o resto vai tudo pro inferno, são as pessoas maravilhosas das quais a gente quer a maior distância possível. É aí que a gente tem gosto na companhia dos ateus. Quando a gente encontra esses religiosos que condenam as pessoas ao inferno, pede sacrifício de sangue, fala que é só uma elite que vai ser salva, aí você fala, não, eu preciso dos ateus, cadê os meus amigos, né? É uma pena isso aí. Lembrando da terminologia que usei em meu último livro, há uma salvação para os Vanyar, então assim, tem uma terminologia que eu coloquei no livro A Coruscância, quem quiser vai lá entender por que eu uso esses termos, tá? Eu acho que eles ajudam para quem entende a terminologia, tá? Para quem não entende, às vezes pode parecer que confunde, mas também não é grande coisa, não. Eu não uso tanto. Há uma salvação para os Vanyar, que são criados pela graça, e outra para os Noldor, que nasceram Sindar e se converteram ainda nesta vida, e por fim também para os Falmari, que se perderam nesta vida, mas a quem será dada uma chance de escolher o amor de Deus na chamada segunda ressurreição. E isso para não falar dos Teleri, com status espiritual análogo ao dos Vanyar. Então, assim, essa questão de salvação na segunda ressurreição, muitas pessoas vão dizer que é uma heresia total, né? Mas, assim, heresia, se alguém me condenar de heresia, é mais uma para colocar na estante, né? Porque tem uma lista enorme. Mas tem gente religiosa, tradicional, que acredita mesmo que a segunda ressurreição é para condenar ao inferno ou para matar. Então, é assim, nós nascemos aqui neste mundo, nesta vida, e a gente morre nesta vida aqui, tá bom? Alguns vão ser os salvos da primeira eleição, primeira ressurreição, tudo bem, tá tudo ótimo. E aí vai ter uma galera que já está escrito que é a maioria mesmo. Tá? Então os versos funcionam, por exemplo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É isso mesmo.
Né? A primeira ressurreição é para uma minoria de fato. Mas não quer dizer que a maioria está lascada. Eles acham, não, a maioria está lascada sim. Então a gente aceita Deus aqui e a gente está com ele. O resto, que é a maioria, vai morrer, vai ser ressuscitada no dia do juízo final, que é a segunda ressurreição, para quê? Ou vai ser ressuscitada para ser julgada para ir para o inferno, ou para morrer, que é o pessoal aniquilacionista, né? Ou para o inferno ou para a morte. Com certeza, porque esse pessoal não tem mais salvação. Fala, peraí, por que Deus teria esse trabalho todo? Não era mais fácil o cara morrer aqui e já mandar para o inferno ou mandar matar de uma vez? Para que ter esse trabalho de preservar essas pessoas de algum modo, fazê-las ressuscitarem num dia, todo mundo no mesmo dia, ao mesmo tempo, para daí fazer a condenação? Não parece que faça muito sentido isso, né? E é óbvio que não. A segunda ressurreição, como qualquer ressurreição, é para viver, não é para morrer. É para que a pessoa viva para quê? Para dizer sim pro amor de Deus. Mas ficamos aqui na nossa realidade decaída, no nosso mundo de nascidos sem dar. E aí que entendemos o que Jesus quer dizer. Ele é a ressurreição porque é na crença dele, que é a crença no amor do Pai, que o Filho veio nos revelar, que se encontra a nossa salvação, a garantia da nossa vida eterna. E aqui é um esclarecimento também, né? O pessoal fala assim, o que quer dizer quando Jesus fala assim, quem crê em mim viverá, né? Ainda que morra, ou se crê em mim e vive, nunca morrerá. O que é crer em Jesus Cristo? Uma vez perguntaram para Jesus isso daí. Falaram assim, o que devemos fazer para trabalhar nas obras do Senhor? E Jesus respondeu, a obra do Senhor é acreditar naquele que ele enviou. A obra de Deus é acreditar naquele que ele enviou. Ou seja, no próprio Jesus Cristo. É só acreditar nele. Acreditar que o testemunho dele é verdadeiro. Confiar na promessa que ele está fazendo. E o que Jesus veio revelar? O Pai. Que o Pai nos ama. Que o Pai é amor. Essa é a revelação. Se você confia nisso, está tudo resolvido. É só isso que você precisa fazer. Mas então ele diz duas coisas. Só um detalhe, tá? Quando eu falo que é só isso que você precisa fazer, é só isso com consequências, né? Se é de verdade, tem consequências. Aí a carta de Tiago, a fé sem obras não vale nada, não é verdadeira. Porque se você acredita que Deus é amor e é isso que importa, você vai amá-lo acima de todas as coisas e vai amar o próximo como a ti mesmo, porque você não vai querer nem violar o amor a Deus colocando alguma coisa no lugar dele e nem violar o amor ao próximo colocando algum interesse acima do interesse do próximo. Então você vai ser justo com Deus e justo com o próximo. Tá bom? Porque aqui tem que esclarecer tudo, porque muita gente pode querer ver isso aqui depois e falar, você está falando que é só acreditar e que é suficiente? É isso mesmo, é só acreditar que é suficiente. Mas acreditar mesmo é agir de acordo. Ou não? Vou dar um exemplo aqui, tá? Só porque eu sei que as pessoas têm uma mentalidade que a gente já tem que né, esperar os problemas que virão. Então vamos lá, vamos fazer um raciocínio muito simples, tá? Eu estou aqui. Tá? Aqui aonde? São José dos Campos. Tá bom. Aí você chega pra mim e fala assim, eu quero ir pra Caraguá. Tá bom? Tá bom. Aí eu falo pra você assim, se você quer vir daqui de São José dos Campos pra Caraguá, você tem que pegar a Tamoios. Pega o seu carro, bota na estrada Tamoios, você vai chegar em Caraguá. Tá bom? Aí você fala assim, tá bom, eu acreditei em você. Mas você não pega a Tamoios para ir para Caraguá, você pega a Dutra e vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. E aí, você acreditou em mim? Não. Por mais que você fale que acredita em mim, você tá fazendo outra coisa. Deu para entender? Se eu falo para você, o caminho para Caraguá é a Tamoios, e você acredita em mim, você confia em mim, você pega a porra da Tamoios para ir para Caraguá. Você não vai ficar perdido fazendo outras coisas? Então é a mesma coisa. Se você confia no testemunho de Jesus, que o Pai é amor e ele nos ama e é isso que importa, então você vai amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus falou que é para fazer. Essa é a lei do amor. Se você não ter Deus acima de tudo, colocar alguma coisa no lugar de Deus, praticar idolatria, ou você violar o amor ao próximo, fazer um mal pro próximo, ou desejar o mal pro próximo, então como é que você pode dizer que você confiou em Jesus Cristo e acreditou nele? Se você não está confiando nele, na prática você não está confiando no coração. Você pode até falar que você é cristão, isso não interessa, isso é para a igreja. Vai lá na igreja mentir pros seus colegas lá de igreja. É o lugar da mentira, né? Vocês vão lá fingir que vocês são cristãos. Aqui não tem negócio de fingir que é cristão. Se você é cristão mesmo, você vai fazer isso aí. Por exemplo, alguém faz um mal para você, você perdoa.
Que queria dizer falar, não, eu sou cristão, eu confio em Jesus. Ah, sim, com certeza. Aí alguém faz uma merda com você e você quer se vingar da pessoa ou fica murmurando, fofocando, falando mal dela pelas costas. Porra, que cristão é esse, caralho? Você tem que perdoar e seguir a sua vida em frente. Desejar o bem pra quem te fez o mal ou desejou o mal. Dá o bem como troco do mal. É isso aí que Jesus ensinou pra fazer. Certo? Não tô falando que é fácil, mas pelo menos a intenção você tem que ter e fazer o seu melhor possível. Então vamos em frente. Eu falei, né? Ele é a ressurreição, porque a crença nele, papapá, a garantia da nossa vida eterna. Mas então ele diz duas coisas, Jesus, né? Que quem crer, mesmo que morra, viverá. E que quem vive e crê não morrerá jamais. Quem crê, apesar de ter morrido, é quem ressuscita no dia do juízo final. Quando abrir-se-ão todos os livros e o livro da vida. É a última chance. Este salvo, um falmare, morreu sem crer naquilo que Jesus revelou, o amor do Pai, mas foi ressuscitado para que em seu último gesto, enquanto vivo, possa se arrepender e ganhar a vida, se assim desejar. São os salvos da segunda ressurreição. Quem vive e crê não morrerá jamais, porque experimentará a primeira ressurreição dos santos, o destino no odor, voltando com Jesus antes do juízo final para a experiência do descanso no milênio. Como esses já fizeram a sua escolha em vida, não precisam experimentar a morte para uma última decisão na humilhação do dia do juízo final. A lei do amor é a lei da vida que o nosso Deus estabeleceu para que triunfe o seu desígnio de salvação e glória. Aquele a quem foi dado o poder de julgar, coube a magnanimidade de decretar a salvação pela ressurreição. Quem quiser disputar o poder da ressurreição não tem que se ver comigo, que sou mero, humilde crente nessa esperança. Deve disputar com o Rei dos Reis, que está vindo para buscar o que lhe pertence para sempre. Então, quando eu falo que a ressurreição de Jesus Cristo é poderosa, porque eu acredito que ele é o Filho de Deus, certo? E ele falou assim, eu sou a ressurreição. Então, Deus está falando de si próprio, tá? Toda vez que Jesus fala dele mesmo, se você é cristão, você tem que entender o seguinte, que Deus está falando dele mesmo. É o Criador de todas as coisas falando dele mesmo. Então ele está falando assim, eu sou a ressurreição. Então é Deus falando, eu sou a ressurreição. Quem que vai enfrentar isso daí? É você que vai dizer que ele não pode salvar uma pessoa? Ele mesmo está dizendo, eu sou a ressurreição. Eu vou ressuscitar quem eu quiser. E se ele quiser ressuscitar uma pessoa, inclusive na segunda ressurreição, para dizer para ele, e aí, mudou de ideia? Agora que você experimentou a morte? Mudou de ideia? Pensou bem? Abriram-se os livros. E o livro da vida. E o nome da pessoa não está lá. E a pessoa vai saber por quê. Porque é o dia do juízo final. Vai ser declarado por que o nome dela não está no livro da vida. E ela vai se pronunciar. E ela pode se arrepender. Eu duvido que aquele que disse eu sou a ressurreição não vai aceitar um coração humano honesto que diga eu me arrependo. Isso aqui não é joguinho de videogame, que você tem que acertar o score certo na hora certa, senão você perde. A salvação é um assunto muito sério para ser colocado na mão de gente que não presta, que quer ver o próprio semelhante morto ou no inferno. Os cristãos não prestam. Os religiosos que eu tô falando. Desculpa a minha indignação. Mas é que eu fico pensando nisso com toda a calma. Eu fico aqui com toda a calma, toda a tranquilidade. Mas aí eu penso no que significa o que as pessoas estão falando. É absurdo. O que mais Deus precisa fazer para mostrar que Ele nos ama? O que mais que falta? O que? Para alguém ter coragem de dizer que uma outra pessoa não pode ser salva. Isso aí é uma ousadia que já é diabólica. É do inferno isso daí. É o diabo, isso é do diabo. Quem inventou a religião foi o diabo. Eu já disse 1000 vezes e vou repetir. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Mas enfim, sorry. Tive que dar o meu piti aqui, porque às vezes é inevitável. Eu simplesmente penso nos assuntos, sabe? E vou pensando. E eu conheço o ser humano, né? Eu já conheço o ser humano. Eu já tenho uma certa experiência. E aí eu vou pensando e falando, meu Deus, isso é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, não basta a gente estar nesse mundo que não era pra estar, né? Não basta já ter um monte de mentira, um monte de coisa errada. Não. O pessoal que conhece a revelação cristã, que sabe em tese quem é Jesus Cristo, esse pessoal quer mandar os outros pro inferno. Assim, é fantástico. Chega a ser fantástico o que o ser humano faz. É assim, é inacreditável, é tão... Chega a ser maravilhoso. De tão
podre que é, chega a ser um fenômeno da natureza, entendeu? De tão inacreditável. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, você pode curtir ou compartilhar e, obviamente, se você tiver dúvidas, coloque as suas dúvidas nos comentários ou manda mensagem no WhatsApp ou e-mail também, tá bom? Como você achar melhor. Muito obrigado a todos por assistir. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.